Débora, fala um pouco pra gente como que começou o empreendedorismo, quando você começou a se posicionar, foi algo que você aprendeu? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque algumas pessoas surge isso naturalmente, nunca viram um exemplo, mas eu acho que é uma tendência às vezes natural de aprender isso com os pais também, né? Como que surgiu isso em você? É engraçado porque o empreendedor é muito mais característica, né? Quando a gente fala que eu sou uma empreendedora, é muito mais característica pessoal do que efetivamente um título, né? Empresário, empreendedor, você adquire essas características e você pode estar trabalhando dentro de uma empresa, ser CLT e ter todas as características de um empreendedor. Você pode criar, você pode gerar oportunidades ali onde você está. Então, desde muito pequena, né, eu brinco, falo isso para minha família, desde muito pequena eu nunca me vi brincando com boneca. Era sempre, as bonecas eram empresárias, eu sempre tinha características Já ali nasceu com isso. que eram mais fortes do que eu, principalmente quanto à criatividade, né? Eu acho que o empresário ele tem que se reinventar. Como diz uma grande amiga minha, o empresário acorda de manhã todo dia desempregado. Ele tem que fazer o dia dele acontecer. Então, se você acorda de manhã, 6 horas da manhã, você tem que estar naquele gás, falar, cara, é hoje o dia, melhor dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dormir no outro dia, é hoje o dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque você tem que fazer o teu dia acontecer, né? As coisas não acontecem, não cai pronto. E isso na tua vida de trabalho também tem que ser isso, né? Às vezes eu vejo, né, que quem está na CLT fala, eu estou tranquilo, eu tenho carteira registrada, eu vou trabalhar, meu salário cai no final do mês e está tudo certo. Gente, é isso que o mundo não precisa, né? A gente precisa de pessoas que tenham propósito, que tenham um propósito maior. E o propósito sempre diz sobre o outro. Então, o que eu vou fazer para vocês hoje? Como é que eu vou transformar a realidade de vocês? Né? Como é que eu vou impactar de uma forma positiva essa realidade? Então, quando a gente fala dessa característica do empresário, isso pode ser desenvolvido, Felipe, né? A gente pode desenvolver essa característica de proatividade, de criação, né? A gente tem vários problemas ao longo do dia. Nada é um mar, né, de flores ou cor-de-rosa. Mas se tem problema, tem solução. Porque se não tiver solução, não é problema, né? Sim. Então você pega aquilo, tem uma solução, basta você olhar para uma outra ótica e fazer. Então, a resiliência é uma característica empreendedora fundamental. E isso que você estava falando, eu gosto de resumir num ponto. O empreendedor começa por uma necessidade. Sim. Você começa um negócio pensando que necessidade eu vou suprir. Entendeu? E tem muita coisa também, Felipe, que eu vejo no empreendedor, né? Eu sou muito bom em fazer bolo, vamos dizer. Em fazer bolo, né? Sou muito bom em fazer bolo, perfeito. Então eu vou começar a fazer bolo para venda. E aí a pessoa fica dentro da cozinha só fazendo bolo e esquece todo o resto. O empresário mesmo, o empreendedor, ele não é só aquele que faz. Ele tem que ser estrategista, ele tem que olhar o mercado, ele tem que entender, ele tem que interagir, ele tem que criar pontes. Volto a falar, né? A gente vive pro outro, né? Tem uma frase que é muito linda, que eu sempre pego ela por base: o sol nasce para os outros, não para si próprio, né? Então, se você acorda de manhã, qual é seu propósito? O que você vai fazer na vida de alguém que está próximo de você? Se você não tem algo claro, as coisas começam a ficar fechadas em você e isso não dá certo. Então, eu sou muito bom para fazer bolo, perfeito, mas só fazer bolo não é necessário para o negócio. E é engraçado isso que você fala. Tem um livro, até comentei já com o Felipe, que chama O Mito do Empreendedor. Que ele ele fala exatamente dessas fases que o empreendedorismo passa. E quando o empreendedor vem de uma área técnica, né? É o padeiro que monta uma padaria, é o cara que faz bolo que monta uma confeitaria, é o mecânico que monta uma oficina, tal. Ele entra nessa parte, aí a demanda cresce, aí ele tem que lidar com pessoas mais, contador, contrato, não sei o que, imposto. Ele se perde. Aí ele se perde e mais que isso, ele se frustra, porque o que ele ama não é o propósito, é fazer o bolo, né? Pôr a mão na massa. E isso é a menor parte do negócio, né? E se você fica... E isso eu falo uma experiência, gente, né? Porque eu tenho empresa em Pira, tô abrindo abri a empresa aqui em Rio Claro e eu ponho a mão na massa. E eu entro, eu fico nos bastidores, porque o empresário tem que saber, sim. A gente não tá falando para ele não fazer, ele tem que saber, ele tem que conhecer, mas ele não pode fazer só isso.
né? A gente tem que acreditar, contratar profissionais, contratar pessoas que possam somar uma equipe, por isso time, né? Cada um tem que ser bom num pedacinho, cada um tem que ser bom numa fortaleza e a gente junto cresce. Então, quando a gente tem um time junto, cada um é uma fortaleza naquele pedaço e o empresário consegue ter uma visão, que eu costumo brincar, de helicóptero, ele consegue olhar o negócio como um todo, ele consegue olhar da porta para fora, ele consegue olhar da porta para dentro, ele consegue ver os problemas administrativos e consegue resolver. Que é diferente daquele empresário que fala, nossa, eu sou ótimo para fazer pão, vou fazer pão. O restante esquece. Ele não vai conseguir. Não é suficiente hoje em dia. A gente não compra só o pão, a gente compra a experiência. Né? Então, você vai comprar o pão, você vai comprar toda a experiência de ir até lá. E, às vezes, o empresário se perde nisso. Né? E muitos negócios eram baseados nisso. Vamos pegar exemplo do mercado, né? Não nessa época, mas às vezes eu converso com meu avô, ele fala que ela tinha comercial SESI, coisa que deu claro, coisa antiga, até antes, né? O relacionamento, o dono do mercadinho, ele sabia todas as pessoas que iam lá. Sim, por nome. Por nome, né? O padeiro, ele fazia o pão e dava tempo tranquilo dele atender lá, porque quem que era? Era 20 pessoas, era o pessoal do bairro, e aquilo era suficiente. Hoje não. Hoje o volume de venda aumentou muito porque a margem caiu. E é com essa margem caindo, a gente precisa ser mais eficiente, mais dinâmico para ganhar um dinheiro. E é um outro momento, né? Total. Eu acho que assim... É o momento da experiência hoje. A gente pega a base lá de trás, aproveita tudo que ela trouxe de positivo e recria em cima. Isso é o empreender, né? A gente pega uma experiência e torna ela nova. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. A gente tem um bolo lá chamado Red Velvet. O Red Velvet é um bolo vermelho de chocolate, mas ele é vermelho como um veludo. Esse bolo ele surgiu na Segunda Guerra. Ele era uma forma de levar vitaminas, minerais para os soldados, porque ele era um bolo feito de beterraba. Então, ele foi desenvolvido para levar vitaminas e nutrientes para os soldados. Passou a guerra, os confeiteiros viram esse bolo e desenvolveram em cima deste bolo uma base de chocolate que ficava vermelha, ela não leva beterraba, ela fica vermelha, mas vermelha, com recheio que aí é cream cheese, né? Cada um tem as suas variações. Mas foi recriado. A exemplo da Nutella. Como é que surgiu a Nutella? Não sei se vocês conhecem a história. Como é que surgiu a Nutella? Eu conheço bem. Agora, como surgiu, não parei para pensar muito. A Nutella, ela surgiu por causa de um problema de escassez de chocolate. Então, a Europa... ela é, né, sempre com os melhores confeiteiros, sempre com as melhores histórias. Chegava chocolate e você tinha a matéria-prima em abundância. Com a Segunda Guerra, com as guerras, o que aconteceu? A matéria não chegava. E como é que eu continuo a produzir? Vou acrescentar avelã, vou acrescentar na base do chocolate. Surgiu uma grande criação, que hoje é uma potência, que é a Nutella. Né? Então você tem grandes oportunidades, é isso que o empresário tem que perder o medo, porque a gente fica muito, abraça muito o passado e esquece que recriação, né? Recriar o novo, a gente precisa, porque é evolução, né? E até quando você fala assim de recriar, né? Tem uma história que você deve saber melhor que eu não pesquisei a fundo, mas achei super interessante, que o próprio Brownie, né? Ele vem de uma base de uma receita que deu errado. É o bolo que deu errado. Então, às vezes, aquilo que você fica frustrado, né? Se de repente você consegue recriar ou ressignificar ele de uma maneira que vai fazer super sentido. Sim, e essa é a função. A mesma coisa o leite em pó, o café em pó. Por que eles surgiram em pó? Porque foram necessidades ali, principalmente motivados pela guerra, para levar suprimentos. E hoje você não consegue mais se ver sem um leite em pó, um café em pó, que acaba fazendo parte da sua vida. Então, assim, o empresário tem que perder esse medo, esse receio. A gente tem que honrar o que veio antes, a gente tem que honrar tudo que nos trouxe até aqui. Mas a gente pode, sim, recriar, criar coisas novas para que a experiência se adeque ao hoje. Hoje, sem o WhatsApp o empresário não vive, sem uma rede social o empresário não vive. Não adianta. Eu odeio rede social. Cara, então não abre um negócio, porque senão não vai dar certo. Legal. Eu odeio o WhatsApp. Amigo, não vai dar certo. E assim, beleza. Eu vou pôr o WhatsApp no meu negócio, mas eu não gosto. Então não põe. Não põe, porque o cliente vai te chamar ali, não vai ser atendido ou vai ser mal atendido. E é pior, né? Mas o empresário, ele tem que olhar isso para fora. Ele tem que olhar uma tecnologia como uma fortaleza e tem que recriar.